que é uma atividade baseada no nosso honorável Marcus Garvey. Então vem comigo. Nessa atividade, eu foquei bastante na questão da reflexão acerca da concepção da origem africana da pessoa preta, através do legado potente de despertar dessa consciência que o Marcus Garvey nos deixou. Então, eu me baseio totalmente no livro do Dr. Amos Wilson, Consciência Africano-Centrada versus a Nova Ordem Mundial, para criar um texto sobre Garvey e desenvolver as atividades. A primeira proposta é assistir o documentário sobre a vida de Garvey e conhecer um pouco sobre seus feitos e pensamentos e ir estabelecendo vários diálogos a partir do vídeo, a partir do texto. A segunda proposta é trabalhar história, geografia, filosofia, sociologia, através das questões que versam sobre a linha temporal de Garvey, desde o seu nascimento até o ano em que ele regressou para a Jamaica. Então é um momento bastante investigativo para explorar bastante e trazer as verdades históricas. A terceira proposta é aproximar a realidade vivida pelos alunos aos ensinamentos de Garvey, onde a gente vai refletir bastante sobre a importância da comunidade, de observar o contexto de mundo em que está inserido e como esse mundo te posiciona social, cultural, política, filosoficamente, entre outras coisas. E aí eu trago a Zingeri para falar um pouco sobre Garvey e o pan-africanismo. A quarta proposta é instigar um orgulho por se perceber africano e herdeiro de um legado que trabalhou em prol da nossa autonomia. Então eu peço uma interpretação subjetiva em forma de desenho, de rima, de slam, enfim, sobre a frase icônica do Garvey, né? De pé, raça poderosa, você pode realizar o que você quiser. Além de identificar palavras positivas, qualitativamente sobre o legado de Garvey, eles também vão dialogar como essas palavras têm encontrado as suas vidas, como essas palavras têm encontrado o seu entorno. A quinta proposta, ela me levou à questão de trazer ao aluno a oportunidade de refletir sobre duas palavras, que eu acho super importantes que a gente precisa trabalhar: ocupação e pertencimento. É muito substancial que os alunos possam entender onde esses dois significados podem levar as pessoas pretas nessa sociedade de padrões ocidentais. Tá? Então eu senti a necessidade de trazer a pesquisa para determinar a profundidade da diferença entre ocupar e pertencer através do recorte racial. Então eu trouxe situações para serem analisadas e dialogadas em conjunto, onde eles terão que identificar se o que foi apresentado faz parte de ocupação ou faz parte de pertencimento. E aí, então, eu trouxe a questão do nacionalismo negro, porque Garvey era um nacionalista antes de ser um pan-africanista, né? E pode parecer, assim, muito controverso, gente, mas existem estudos profundos nesse posicionamento, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida nessa questão, procura o professor Gabriel Swahili, que ele tem várias obras para poder desmistificar essa questão, tá? Então, assim, é necessário que a gente fale sobre algo que jamais é falado dentro da escola. Então, com uma atividade onde eles possam identificar algumas das características do nacionalismo negro e um videozinho assim para dar uma forcinha, certo? A sexta proposta é sobre protagonismo e autonomia, onde eu uso as famosas frases de Garvey, do seu discurso épico sobre onde está a autonomia das pessoas pretas, para servir de base para um diálogo sobre a realidade da pessoa preta nessa sociedade que a gente vive, né? Será que nós estamos olhando de fato para nós, ou como diz o Dr. Amos Wilson, nós ainda estamos vestindo a nossa máscara de blackface e indo lutar com as nossas vidas pelos direitos dos brancos? Isso é uma pergunta, tá? Que o Dr. Amos Wilson, ele fala que para a gente se limpar dessa manipulação europeia, a gente precisa ensinar às nossas crianças que a nossa cor não representa o racismo. E essa autonomia só pode partir de nós e do nosso entendimento sobre as nossas reais necessidades, e não as necessidades dos que estão fora de nós, mas são os que estão sempre ditando para onde nós estamos indo e com quem e com o que estamos nos importando. E não tem sido com a gente, né? E com a nossa preservação e com a nossa unidade. Então, aproveitando esse gancho, eu faço uma provocação para os alunos olharem para o seu entorno e perceber onde está a sua origem no ambiente físico, o ambiente que eles estão acostumados a frequentar, né? O ambiente das artes também, do entretenimento, dos espaços públicos e espaços privados, entendeu? Então, para que eles pensem e repensem as formas como a nossa ancestralidade, ou como a ancestralidade de cada um, tem sido apresentada e representada durante a vida, na escola, nas rodas de conversas entre amigos, entre familiares, tá? Então, essa proposta é uma provocação para que eles possam fazer comparações entre si e observar o saldo que sai dessa balança de reflexão, de contexto social, político, econômico, cultural, familiar, entre outras coisas. E aí eu trago um pouco sobre o Black Money, para mostrar como Garvey já realizava esse movimento, antes mesmo de ter essa nomenclatura, né, de Black Money ou dinheiro preto, e trazer a importância da multiplicação do dinheiro entre os pares, né, entre os nossos pares, evidenciando que o branco já realiza isso desde sempre, sem o menor arrependimento. Então, que nós também fiquemos confortáveis em nos fortalecer e fortalecer aos nossos, né? É necessário que a gente possa dialogar a questão do dinheiro preto circulando entre nós com total tranquilidade,
sem o peso na consciência de achar que a gente está segregando, entendeu? E aí eu finalizo com a sugestão de uma produção coletiva de um glossário sobre as palavras que foram citadas durante toda a atividade, para que eles possam ter um aprofundamento maior em cada contexto. Então, gente, essa atividade, ela exige uma certa consciência expandida, né? Porque ela aborda questões muito relevantes para as pessoas pretas e ela precisa ser realizada minimamente a contento. Então, aproveite o momento para expandir enquanto educador, enquanto educadora, os seus horizontes também, porque é uma atividade que nos tira da nossa zona de conforto, porque ela também encontra nós nas questões que foram apresentadas. Seja a pessoa preta, branca, ela vai ao encontro de como você está se situando e deixando que te situem nesse mundo, e enquanto pessoa branca, ela pode te fazer refletir ou não. Enfim, aí já não é o meu objetivo, porque o meu objetivo é a agência das pessoas pretas, né? Como diz o Dr. Amos Wilson, a nossa história é um contínuo progresso, e nós estamos aqui reconstituindo o nosso passado e que hoje a gente dê mais passos em direção à nossa total autonomia. Então, pessoal, eu espero que vocês amem essa atividade e que vocês possam elevá-la em graus quânticos. Um cheiro e até a próxima!